Agora a gente vai aprender uma receita super coringa também. A gente vai fazer almôndegas crocantes de quinoa. Então, por que eu escolhi trazer essa receita para cá? Por dois motivos especiais. Um, porque ela é uma delícia, para você fazer tipo de entradinhas, petiscos, fica ótimo em cima de uma massa também, ou para você fazer um bowl cheio delas e sentar no sofá no domingo e comê-las assistindo um bom filme. E um outro motivo era para mostrar a versatilidade de dois ingredientes que vão ser a base dessa receita, que é a quinoa tricolor cozida, que é um grãozinho, é um cereal, que é uma delícia. Ele é super neutro, super nutritivo, rico em fibras, rico em proteínas, e o tofu. Então a gente vai usar também o tofu para fazer essa base, porque uma vez que a quinoa não é um grão que tenha tanto amido, então ela não vai dar tanta liga, o tofu vai ser o nosso ingrediente especial para ajudar a dar liga, ele vai ser nosso agente espessante, né? Então ele vai ser quem vai dar a base dessa receita. Então é uma forma super proteica de você consumir algo que tem cara de que não é saudável, mas é. Então, o processo dela, ela é bem simples de fazer, então basicamente a gente faz de novo um belo refogado, capricha nesse tempero, processa tudo isso, faz uma base de uma massa e a partir dessa massa a gente molda as almôndegas no tamanho que a gente quer e a gente vai empanar isso e assar. Fica uma delícia. Vamos para ela? A gente vai começar com os dentinhos de alho. Dessa vez eu optei por fazer eles laminados, mas você poderia fazer processado também ou picado na ponta da faca. Isso não vai interferir no resultado final. Eu acho que essas releituras que eu fiz uma vez que deixei de consumir carnes e tal, foram principalmente guiadas por esses nomes que mais me apeteciam, tipo almôndegas, estrogonofe, né? Receitas que eu falava, não vou viver sem isso. E realmente não estou vivendo sem elas, e a minha ideia aqui é mostrar para você como você consegue também substituir, né, por formas vegetais mais saudáveis e super nutritivas também e deliciosas. Então eu acho que esse é o trabalho aqui, né? Mostrar que a gente consegue, a partir dos vegetais, chegar em pratos que a gente está tradicionalmente habituados já a comer, mas numa versão mais saudável. Chimichurri, um temperinho também mágico, a gente vai colocar já no refogado, então é legal lembrar principalmente todas essas coisas que a gente vai fazer, que vai bater, que entra muita coisa para fazer a base, tipo o tofu, a quinoa, vai entrar um pouco de farinha. Todos esses elementos são elementos que roubam o sabor, né, digamos assim. Então, quando você vai fazer um prato que levam esses elementos, é legal você carregar bastante no tempero, para que aí no final, apesar desses elementos mais básicos que vão dar uma diluída, né, no sabor, ele ainda vai estar super saboroso. Então, sem medo de carregar nos temperos. Aí aqui a gente vai ter abobrinha ralada, também é um elemento que vai ajudar a dar umidade, ajudar a dar liga, e também é um elemento fresco que vai dar uma leveza para essas almôndegas. Então a ideia é que elas fiquem levinhas, que elas não fiquem carregadas, pesadas e densas, né? A gente quer elas leves, fluidas, como a vida deve ser. Aqui o processo de refogar é sempre rápido, principalmente porque a receita é uma receita que vai pro forno depois. Então a gente não precisa super cozinhar aqui, a gente não quer que a abobrinha solte a água dela e fique toda molenga. A gente quer ali uma textura. Eu cortei ela raladinha porque eu acho que esses fios dela, quando você olha na bolinha da almôndega, dá um aspecto visual interessante. E sempre a gente quer brincar com todos os nossos sentidos. O importante é que a comida te nutra e te faça bem, que você tenha prazer em comer e que depois que você coma você se sinta saciado, mas disposto, né? A sensação de peso excessivo não é o que a gente quer. O importante é a gente comer, nos nutrir, mas no sentido leve sempre. Aqui eu já desliguei o fogo, porque como eu falei, era só uma refogada rápida. A quinoa, que é o grãozinho que eu falei, que é típico de Colômbia e do Peru, que ela vem dos Andes, ela é cultivada em montanhas bem altas e é uma das únicas coisas que conseguem ser cultivadas lá. E justamente por isso ela é extremamente nutritiva, porque ela é capaz sozinha de fornecer uma série de nutrientes que as pessoas que habitam lá precisam. Então ela foi trazida para o Brasil e inserida, então hoje ela está super mais comum na nossa cultura, ainda bem, porque ela é um grão muito aliado aí da cozinha plant-based, super versátil, dá para fazer inúmeras coisas e muito rico, tanto em sabor quanto em nutriente. Então vamos agora colocar o nosso refogado aqui,
cheiro delicioso, o chimichurri aqui bombando, super aromático, maravilhoso. Aí o tofu, é importante falar que para essa receita é legal fazer com esse tofuzinho aqui, ó, que ele é mais firme, tá vendo? Então ele tem uma textura bem firme. Quando você aperta, ele se esmaga, mas você vê que a gente consegue cortar ele em cubinhos sem desfazê-lo. Então é importante que ele seja firme, porque se você usar um tofu que é muito macio ou muito aguado, ele vai alongar a receita demais, ele vai desandar o ponto da massa. Então, para essa receita é importante que seja o tofu. Uma dica, caso você não consiga achar um tofu firme, você pode dar um truque de colocar ele, de repente, entre duas tábuas, colocar uns livros ou alguma coisa que faça peso, não muito para esmagar, mas que faça o peso, que aos poucos essa água seja drenada do tofu. Então, essa é uma dica de você, se eu comprou um tofu que não é o ideal para a receita, você consegue chegar nele através de artifícios, né? A cozinha é sempre cheia de artifícios e você consegue sempre contornar as coisas que vão acontecendo. E a gente vai colocar agora os temperos do nosso tofu, sempre um fresco. O elemento que eu escolhi aqui foi o coentro, que é uma das ervas mais aromáticas e mais gostosas. Então não tenha medo de usar coentro, mesmo que você ache que você não gosta de coentro, tenta comer ele pelo menos 10 vezes em cada receita, até você ter certeza de que você não gosta. Aí eu vou aceitar um não gosto de coentro. Mas até lá, vale testar ele em várias receitas, porque combinações diferentes às vezes podem te surpreender. Lemon pepper, um tempero mágico toda vez que você pensa em tofu e receita salgada. Ele é muito bom, ele casa muito bem, ele tira aquele possível retrogosto que às vezes o tofu tem, né? A pimenta síria também vai ser justamente para isso, um pouquinho de cravo, canela, pimenta do reino, as especiarias no geral, de forma sutil, elas vão tirar um possível retrogosto que o tofu daria na receita. Então foi assim que saiu a nossa massa só processada e como a gente viu, a gente não está conseguindo ainda bolear. Então é aí que entra a nossa farinha, que é o nosso agente que vai secar essa massa. Lembrando de sempre colocar aos poucos para não colocar mais do que a gente precisa. O importante aqui é você conseguir formar as bolinhas. Uma vez que você conseguiu formar essas bolinhas, ele está no ponto ideal. E aí você vai fazendo realmente esse teste, manualmente, tocando, sentindo a comida mesmo, né? Sentindo o ponto. Ó, tá vendo? Ela já tá dando pra bolear. A gente vai empanar ela numa mistura dos 3 grãos de quinoa. Então agora você vai relembrar a sua infância de quando você comia brigadeiro com aqueles granuladinhos coloridos. É isso que ela vai lembrar. Só que uma versão saudável, salgada e plant-based disso. Colocando aos poucos ali. Legal sempre pensar em fazer tamanhos proporcionais, né? Meio que o mesmo tamanho para todas as almôndegas, uma vez que elas vão ficar no forno pelo mesmo tempo. Então você não quer que elas cozinhem de formas em tempos diferentes. Então, pensar ali um certo padrão, sem neura, claro, nada na vida com neura é bom, mas né, um certo padrão é sempre bem-vindo. Uma vez que a gente colocou, a gente faz a dança da quinoa, que é empanar elas assim. Olha só que coisa linda que sai essas bolinhas de quinoa. E aí sim, a quinoa aqui tá crua, né? Mas lembrar que ela vai no forno, então a gente vai acabar comendo elas assadas, mas é importante que elas estejam cruas aqui. E é importante que a massa esteja úmida, a ponto da bolinha de fato grudar nela, né? Se ela estiver muito seca, ela não gruda. E aí a gente vai levar isso pro forno por mais ou menos 15 minutos, porque uma vez que o tofu já está cozido e a quinoa também já estava cozido, é só o tempo de fazer aquela crostinha com o interior macio que a gente ama. As almôndegas crocantes, você vê essa aqui no em volta que a gente colocou crua, dá esse aspecto crocante, dá uma textura muito legal de brincar ali com a boca. E sempre pensar num bom molhinho para acompanhar ela. Beleza? Então pronto aí nossas almôndegas crocantes de quinoa.